A gente vai dar início a mais uma sessão clínica conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista, que em breve vão estar aí via internet conosco. E antes de dar início propriamente à sessão, eu queria passar aqui alguns informes em relação às nossas atividades ainda dessa semana. Na próxima sexta-feira, de meio-dia a 1h30, nós vamos ter na sessão Sexta Consciência, a angina na ausência de doença coronariana obstrutiva, que é a ANOCA, MINOCA, INOCA, chamam do jeito que quiserem. Cada congresso a gente vai mudando o nome, né? Assim, mas agora é a ANOCA. Mas eu também queria aqui pontuar um evento dessa semana, um simpósio da fonoaudiologia. Eu queria parabenizar a nossa fonoaudióloga Carolina Ruiz. Foi um evento de muito sucesso, sala lotada, realmente muito bom. Queria também anunciar já duas atividades da próxima semana. Na terça-feira, a sessão clínica do ERAX, que é o protocolo de bom resultado no pós-operatório do paciente cirúrgico, e nessa próxima terça-feira o tema vai ser sobre mobilização e reabilitação precoce. E já anunciando então a nossa sessão da próxima quarta-feira, vai ser ablação por catéter sem uso de radiação, um novo padrão de excelência em eletrofisiologia. Vai ser uma apresentação do Dr. Eduardo Saad, que vai nos mostrar essa nova tecnologia e como é que ela vem sendo implantada. Antes de passar a palavra efetivamente ao Dr. Luiz Antônio, para que possa assumir a sessão de hoje, da qual ele é moderador, e de quem eu já imediatamente queria agradecer a participação nas nossas atividades de uma forma tão frequente e presente, e também agradecer a presença do Dr. Marcelo Assad, doutora Maria Eliane Magalhães e Dr. Sérgio Kaiser, que são conhecidos de todos nós e dispensam maiores apresentações. Essa semana nós tivemos aqui no hospital uma atividade que a gente faz não com tanta frequência como deveríamos, mas já houve outros eventos semelhantes, que é a visita ao hospital de um coral para poder cantar para os pacientes e para os colaboradores da instituição. E só que desta feita, a coisa já tinha ido muito bem, tudo tinha acontecido de uma forma bastante acolhedora, tanto pelos funcionários como pelos pacientes, até que na saída desse coral do hospital, antes deles fazerem lá a sua última apresentação, quem estava sentado na recepção do hospital era o maestro Isaac Karabichevski, que fez questão de reger então o coral, e essa foi uma iniciativa da Melissa Miller, que é a nossa gerente de relacionamento do hospital. Então eu queria agradecer muito a Melissa e queria pedir para rodar o vídeo, rapidinho. Espera aí, está comigo aqui. Trazer beleza pra virar e fazer o mundo inteiro. E fazemos juntos, em uma esposa, vai acontecer. Pense na felicidade que vai te envolver. Transforme seu dia numa nova manhã. Diga a quem quer que seja, eu tenho coragem, você vai vencer. Pense nas crianças, pense nas esperanças, pense nas crianças, pense nas esperanças. Boa tarde a todos. Queria saudar a presença de todos
nosso chamado eixo Rio-São Paulo, Hospital Procardíaco, Hospital Samaritano Paulista, saudando os colegas residentes já presentes, daqui a pouco chega o staff. Nosso querido Antônio Cláudio do Amaral Baruzzi já tomando assento. Dizer a todos vocês que após essa belíssima demonstração de sensibilidade, arte e de humanitarismo, vamos iniciar a nossa sessão clínica geral de hoje. Entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, eu pediria ao Antônio que, enquanto eu falasse, deixasse as fotos circulando. Houve na cidade de Paris, na França, o Congresso Europeu de Cardiologia. Este ano, conjunto com o Congresso Mundial de Cardiologia. Congresso extraordinariamente grande, fantasticamente bem organizado e com conteúdo ímpar, reuniu 35 mil pessoas. 1.200 eram brasileiros, a maior delegação latino-americana e uma das maiores delegações do planeta. Nesses 1.200, 30 novos fellows da European Society of Cardiology foram, digamos, titulados neste evento. E o mote, o centro, toda a relevância do Congresso residiu num grande aspecto, o paciente metabólico, com uma meta da World Heart Federation, a Federação Mundial do Coração, de produzir até 2030 uma redução para o adoecimento e para a mortalidade cardiovascular em 30%, ou seja, uma meta extremamente desafiadora. 5 foram os guidelines, ou as diretrizes lançadas no Congresso. E observem vocês que, atendendo o mote do paciente metabólico, 3 delas estavam absolutamente inseridas neste foco. Aqui discutiremos hoje dislipidemias, diabetes mellitus e síndromes coronarianas crônicas, o paciente aterosclerótico. 2 saíram um pouco deste foco: tromboembolismo pulmonar e taquicardias supraventriculares, não menos importantes, mas no foco, no mote relacionado ao doente metabólico, a redução da incidência, da prevalência, da mortalidade cardiovascular. Seguramente essas 3 diretrizes chamaram muito a atenção. Para tanto, nós convidamos a doutora Luíse Freire, gostaria que já tomasse posição no púlpito, mas ainda não passa a apresentação. Segura um pouquinho. Luíse Freire, nossa ex-residente de cardiologia do hospital, uma brilhante residente, que no mês de março agora encerra o seu treinamento e imediatamente após ela é contratada pela instituição como médica da emergência. Luíse, na sua residência de 2 anos, apresentou inúmeras sessões clínicas e, como staff do hospital, é a primeira sessão clínica que ela apresenta. Estive fazendo uma análise de memória, eu acho que nenhum jovem staff do hospital, com este tempo de contratação, aproximadamente 6 meses, apresentou uma sessão clínica. Ela esteve no Congresso Europeu de Cardiologia, fomos até no mesmo voo, e instada por nós a apresentar a sessão, de pronto aceitou, e vocês vão ver que a apresentação é realmente uma apresentação extraordinária. E trouxemos 3 ases da cardiologia, não somente do Rio de Janeiro, do país, que não somente atuam na cardiologia clínica, mas que o foco de atenção é destinado aos pacientes metabólicos, e esse aspecto da dislipidemia, então, eles dominam amplamente. Vou apresentar em ordem alfabética Marcelo Heitor Vieira Sade, conhecido de todos nós, e que no Instituto Nacional de Cardiologia coordena o departamento de lípides e de aterosclerose. Ele é o diretor científico do departamento de aterosclerose da SBC, que tomará posse em 1º de janeiro. Então, uma pessoa da mais alta relevância no nosso cenário. À direita de Marcelo, a professora Maria Eliane Campos Magalhães, professora da UERJ, uma pessoa que tem um conhecimento vastíssimo nessa área. Eu diria que Eliane, o binômio hipertensão e metabolismo é onde ela mais atua e efetivamente vai contribuir sobremaneira com essa discussão. E à direita de Eliane,
professor Sérgio Emanuel Kaiser, também professor da UERJ e diretor científico eleito a tomar posse em 1º de janeiro da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Gestão do Volney Martins de Andrade, e teremos Sérgio Kaiser como diretor científico. Também cumprimento e dou, digamos, as saudações aos colegas de São Paulo, na figura do Baruzzi, e quero dizer que tanto o Marcelo, que aparece nas fotografias, o Sérgio não aparece, faz do meu arquivo pessoal, houve uma não coincidência, ambos fazem parte daquele grupo de 30 médicos novos fellows da European Society of Cardiology. Então temos aqui Marcelo e Sérgio também representando essa nova, digamos assim, leva de cardiologistas brasileiros que assume essa titularidade tão relevante, tão importante. Nós vamos fazer uma apresentação... Nós vamos fazer uma apresentação com o Luiz em pontuais 30 minutos. Ela vai discorrer sobre toda a diretriz. Não haverá interrupções. Ela vai lançar algumas questões para que possamos debater com os nossos debatedores, entre nós, no eixo São Paulo, com o Hospital Samaritano Paulista, e durante a apresentação as questões vão ser chamadas à atenção. A apresentação dela é de 30 minutos para que possamos ter 40 minutos de debate, o que seguramente enriquecerá em muito essa sessão clínica. Eu quero mais uma vez agradecer a presença dos debatedores, de todos vocês, e passo a palavra a Luiz Freire. Boa tarde a todos. Então, eu convido vocês a entrarem conosco no Congresso Europeu de Cardiologia, que aconteceu agora em agosto a setembro de 2019. Vocês já puderam ver um pouquinho com as imagens que o Dr. Luiz Antônio mostrou para a gente. Espero que seja o início de uma série de sessões falando sobre as diretrizes. E hoje a gente vai discutir a diretriz de dislipidemia. O racional da diretriz é tratar basicamente sobre o LDL. Então, o processo inicial da aterogênese é a retenção de LDL e de colesterol rico em apolipoproteína B na parede arterial. As evidências têm mostrado que quanto menor o nível de LDL alcançado, menor o risco de evento cardiovascular, não tendo o limite mínimo de LDL. E para estar alinhado às novas evidências, teve que ser feita uma revisão do guideline, e a gente vai notar as principais mudanças nos pacientes de alto e muito alto risco. Foi revisada principalmente a estratificação de risco e as novas metas. Os principais tópicos que a gente vai discutir aqui e que foram abordados na diretriz são esses aqui listados: o colesterol risco cardiovascular, o uso de inibidores de PCSK9, os métodos de imagem, a ApoB e lipoproteína A na estratificação de risco, a intensificação de metas de tratamento, o manejo da intolerância à estatina e o tratamento em pessoas idosas. Então, vamos começar pelo início, que é através da análise laboratorial dos lípides. As recomendações de análise de lípides estão descritas a seguir. O colesterol total ele é usado para estimar o risco pelo meio do sistema SCORE, que é um sistema que a gente vai discutir mais à frente. A análise do HDL também é importante na hora de refinar esse SCORE. O LDL é recomendado como o primeiro lípide a ser analisado para screening, diagnóstico e manejo. Os triglicerídeos também estão incluídos como parte rotineira da análise dos lípides, todos classe de recomendação 1. O colesterol não HDL é recomendado para avaliação de risco em indivíduos com triglicerídeo alto, diabetes, obesos, LDL muito baixo. E eu chamo a atenção aqui para a análise de ApoB, que também é recomendada para avaliação de risco e pode ser usado como alternativa à dosagem de LDL se estiver disponível como primeira medida para screening, diagnóstico e manejo, e deve ser preferida ao não HDL colesterol. A lipoproteína A também deve ser considerada, pelo menos a dosagem uma vez na vida, para identificar valores aumentados, ou seja, acima de 180, que podem trazer um risco de doença aterosclerótica cardiovascular equivalente ao risco associado à hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Pode ser também considerado em pacientes selecionados e para reclassificação de pacientes que estejam em moderado e alto risco. Aí a gente já tem um tópico para discussão, que seria a frequência dos lípides, com que eles devem ser dosados, e com que frequência deve ser a monitorização de função hepática e de enzimas musculares. Só para chamar a atenção que não somente as mensurações definem o perfil metabólico, mas estratificam o risco, fazem
parte da estratificação do risco. Vamos adiante. Passando rápido pelo assunto, nessa diretriz tem um sumário relativo a essas recomendações. Antes de iniciar o tratamento, devem ter 2 dosagens, com intervalo de 1 a 12 semanas, com exceção das condições onde o tratamento deve ser imediato, que são nos pacientes de muito alto risco. Após o início de tratamento ou a cada mudança de medicação, a gente deve repetir com 8 semanas, e após atingirmos a meta, essa dosagem pode ser anual. TGP dosado antes do tratamento, de 8 a 12 semanas após o início da droga ou aumento da dose. A gente suspende só se os níveis de TGP forem para cima de 3 vezes o valor de base, e mesmo assim a gente reavalia a introdução por um tempo, depois de um tempo sem. E a CK deve ser dosada antes do tratamento, se maior que 4 vezes a gente não deve iniciar. A dosagem de CK não deve ser feita de rotina, apenas se o paciente queixar de mialgia. Agora a gente chega num dos pontos-chave da nova diretriz, que é a estratificação de risco. Para estratificar o risco, a gente tem algumas opções de sistema. Os mais famosos são Framingham e o SCOR, sendo que o SCOR foi o mais abordado nessa diretriz. As recomendações para a estratificação de risco são essas que estão a seguir, que é através da avaliação clínica. Então, pacientes que tenham doença cardiovascular aterosclerótica documentada, diabetes, doença renal moderada severa, fatores de risco muito alto, hipercolesterolemia familiar, esses pacientes podem ser alocados em alto ou muito alto risco. Outro fator que é levado em consideração é esse SCOR, que é o score de risco em 10 anos. Ele é usado para pacientes que não tenham nenhum critério clínico. E tem os critérios modificadores de risco, que é usado em pacientes selecionados de baixo a moderado risco. Pode estar incluído nesses modificadores a dosagem de ApoB e lipoproteína A, inclusive a proteína C reativa também, e outros fatores que a gente pode abordar mais à frente. Então, uma das coisas mais importantes dessa diretriz é essa classificação em categorias de risco. Eles classificaram como muito alto, alto, moderado e baixo. Os pacientes de muito alto risco são aqueles que tenham doença aterosclerótica cardiovascular documentada, pode ser pela clínica ou por exame de imagem. Pacientes diabéticos com lesão em órgão-alvo, pacientes que tenham 3 ou mais fatores de risco maiores, ou então início precoce de diabetes tipo 1 com mais de 20 anos de evolução. Doença renal severa também se encaixa aí. O score RISC maior ou igual a 10. História familiar de doença aterosclerótica cardiovascular ou com outro fator de risco maior. Lembrando que é qualquer um deles. Pacientes de alto risco são aqueles com triglicerídeos maior que 310, ou LDL maior que 190, ou PA maior que 180 por 110. História familiar sem outros fatores de risco maior. Doença renal crônica moderada. Diabetes mellitus sem lesão em órgão-alvo por tempo maior que 10 anos ou com algum outro fator de risco adicional, e o score calculado entre 5 e 10. No risco moderado se encaixam os jovens com diabetes tipo 1 antes dos 35 ou diabetes 2 antes dos 50, com diagnóstico recente há menos de 10 anos, sem outros fatores de risco, e aqueles com score calculado entre 1 e 5. E os pacientes de baixo risco são aqueles com score menor do que 1. Agora, trazendo para vocês o score de risco que foi o mais discutido na diretriz, que é o SCOR. Ele foi validado para a população europeia. Ele leva em consideração a pressão sistólica, colesterol total, sexo, idade e o fato de ser tabagista ou não. Numa análise mais aprofundada, ele pode usar o HDL para refinar também. Ele é validado para a população da Europa e é diferente a classificação em países de alto risco e de baixo risco. Esse é um exemplo da tabela aplicada para pacientes de alto risco, como a Albânia, a Algéria, a Armênia, enfim, inúmeros. E aqui traz o exemplo da tabela de score para regiões de baixo risco, que são as mais conhecidas por nós, inclusive. E aí, um outro tópico que a gente vai trazer para discussão a posterior é se essas tabelas são validadas para a Europa, como que a gente vai fazer no Brasil para estratificar o risco. Outras duas coisas também que a gente tem que levar em consideração é a subestimação do risco em pacientes jovens e a superestimação do risco em pacientes mais idosos. Indo agora para o tratamento. A estatina, sem dúvida, foi o medicamento mais discutido na diretriz. As evidências dando suporte ao seu uso estão cada vez mais robustas. Primeira, segunda, terceira opção. E esse slide ele mostra
a redução absoluta nos eventos vasculares maiores com o uso de estatina, e ele mostra para a gente quanto menor o LDL, menor o risco. Então, as estatinas. A gente classifica um regime de alta intensidade quando a dose de estatina é capaz de reduzir 50% ou mais. Moderada intensidade é quando a estatina reduz o LDL em 30% a 50%. Usualmente, elas também reduzem triglicerídeos entre 10% e 20%. As mais potentes são a Atorva, Rosuva e Pita. Os efeitos adversos no músculo, miopatia é o efeito adverso mais relevante das estatinas, é o que mais vai ter queixa no consultório. O mais perigoso é a rabdomiólise, mas nota-se que são poucos casos por ano, 1 a 3 casos a cada 100 mil pacientes. Podem haver efeitos adversos no fígado também. Elevação leve da TGP é esperada com o uso das estatinas, principalmente as mais potentes em mais altas doses, mas usualmente não levam a hepatotoxicidade ou mudança na função hepática. A falência da função hepática é um evento muito raro. Não deve ser dosado de rotina. A função renal não tem evidência quanto a prejuízo ou benefício, e todas as estatinas, com exceção da pravastatina, rosuvastatina e pitavastatina, elas têm interação com as medicações metabolizadas pela via do citocromo. Outra coisa que a gente pode levar para discussão é como lidar com a mialgia pela estatina, que faz muitos médicos interromperem o tratamento. Outra medicação muito falada foi a ezetimiba. Mostra-se com estudos clínicos que a ezetimiba em monoterapia pode reduzir o LDL em doentes hipercolesterolêmicos em 15%, com uma variação interindividual elevada. Ela é absorvida rapidamente, metabolizada farmacologicamente pelo glucuronide. Ela, adicionada à estatina, reduz os níveis de LDL em 21%, adicional em comparação ao placebo, e a adição de ezetimiba à estatina não parece aumentar a incidência de níveis elevados de CK, além do que é observado com tratamento puro com estatina. Os inibidores de PCSK9 também vieram em alta nessa diretriz. PCSK9 é uma proteína que promove a degradação dos receptores hepáticos de LDL, levando à hipercolesterolemia. Os inibidores são anticorpos monoclonais que aumentam a disponibilidade de receptores de LDL. O perigo do uso prolongado deles é a criação de autoanticorpos pelo organismo. Os que a gente tem de aprovado no momento é o alirocumab e o evolocumab. Eles são injetados via subcutânea toda semana ou todo mês, com dose dependendo do agente que for utilizado. Lembrando que esses são anticorpos totalmente humanos, então dão menos esse efeito de poder criar autoanticorpos pelo organismo. Os princípios fundamentais da terapia redutora de LDL, o que é abordado o tempo todo, é que quanto menor o LDL, menor é. Ou seja, reduzir o LDL com estatinas, ezetimibe, inibidores de PCSK9 ou todos juntos para baixo de 55 é seguro, efetivo e a gente deve fazer. Lembrando que a intensidade da terapia redutora de LDL deve ser tanto baseada em risco quanto no valor do LDL basal do paciente. Aqui a expectativa em relação ao benefício clínico das terapias redutoras de LDL, quanto a gente espera de redução de LDL com estatinas de moderada, alta intensidade, quando elas são associadas a ezetimibe e quando tem o uso do PCSK9. Esses são os trabalhos que serviram como evidência da eficácia da terapia redutora de LDL para baixo de 55. E as principais mudanças relativas às metas de 2016 para 2019 estão ilustradas nesse slide. Nota-se que elas ficaram mais rígidas. Então, os pacientes que eram um risco muito alto, tinham um LDL de meta abaixo de 70, agora mudou para 50, e antes era LDL menor que 70 ou redução maior que 50%, agora é redução maior que 50%. Assim como o risco muito alto, mudou de ou para e reduziu o LDL de 100 para LDL de 70. No risco moderado também houve uma mudança discreta, mudou de 115 para 100, e o risco baixo permaneceu com as mesmas metas, 115. Apenas para chamar a atenção que em 2017, portanto, um ano após a diretriz anterior europeia e 2 anos antes da atual, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já preconizava, através do Departamento de Aterosclerose, ações de intervenção objetivando metas muito semelhantes, eu diria que praticamente idênticas
a Sociedade Europeia de Cardiologia, ou seja, a sociedade brasileira já estava atenta a essa perspectiva. Eu diria que a sociedade europeia nos referendou, digamos, modéstia à parte. Adiante. Fala-se muito também de tratar o LDL de base do paciente, mas muitas vezes o paciente já vem com LDL tratado, e um outro tópico que a gente pode levantar para discussão depois é como estimar o LDL não tratado do paciente. As recomendações para metas de tratamento do LDL vão ser descritas nos próximos slides. Então, na prevenção secundária, em pacientes de risco muito alto, a recomendação é de redução de LDL em pelo menos 50% e para valor abaixo de 55%. O mesmo acontece na prevenção primária para pacientes com muito alto risco, mas sem hipercolesterolemia familiar. Para os pacientes com hipercolesterolemia familiar e risco muito alto, também a mesma redução preconizada. Para pacientes com doença aterosclerótica cardiovascular que tiveram um segundo evento vascular em 2 anos, não necessariamente do mesmo tipo, enquanto tomava dose máxima de estatina, já se fala em ter uma meta de LDL abaixo de 40. Em pacientes de risco alto, a recomendação de redução de LDL em pelo menos 50%, em valor abaixo de 70%. Paciente de risco moderado deve ser considerado LDL abaixo de 100 e em risco baixo, LDL abaixo de 115. É recomendado prescrever estatina de alta intensidade até a dose máxima tolerada, com o objetivo de atingir as metas definidas para o perfil de risco. Se essa meta não for atingida, a associação com ezetimibe é recomendada. E nos pacientes de prevenção primária, mas que tenham um risco muito alto, se a meta não for atingida com estatina e ezetimibe, pode ser considerada a associação com inibidores de PCSK9. Chamando-se atenção para a terapia escalonada, objetivando metas a partir da estratificação do risco. Para prevenção secundária, paciente de muito alto risco que não atinge a meta com dose máxima de estatina e ezetimiba, a combinação com inibidor de PCSK9 é recomendada e melhorou o nível de recomendação da diretriz de 2016 para a de 2019. Antes era classe de recomendação 2. Para os pacientes com hipercolesterolemia familiar de muito alto risco, que não atingem a meta com a dose máxima de estatina e ezetimiba, também tem a combinação com inibidor de PCSK9 indicada e também melhorou o nível de recomendação. Se o tratamento com a estatina não for tolerado em nenhuma dose, mesmo após o re-challenge, que é tentar de novo, a ezetimiba como monoterapia pode ser considerada. Aqui são outras recomendações. Se o tratamento não for tolerado com estatina, pode ser considerado inibidor de PCSK9. E se a meta não for atingida, como última opção, os sequestradores de ácido biliar. Essa tabela serve como resumo para guiar a intervenção. Eu não vou mostrar detalhes, mas ela está disponível na diretriz e é bem autoexplicativa, assim, para usar na prática do dia a dia. E chamando-se atenção para as intervenções não farmacológicas sobre estilo de vida, dieta balanceada e, portanto, atividade física. Essa diretriz também fala um pouco sobre algumas situações especiais. A primeira delas é a hipertrigliceridemia. O tratamento com a estatina é recomendado como primeira droga de escolha para reduzir o risco cardiovascular em indivíduos com alto risco de hipertrigliceridemia. Nos pacientes que tenham alto ou muito alto risco, com triglicerídeo entre 135 e 599, mesmo tratando com estatina, deve ser considerado o N3-PUFAS, na verdade é o ômega 3, lembrando que o ômega 3 é diferente do Brasil, do que o ômega 3 do que o de fora do país, a gente não tem aqui no Brasil esse. É recomendado considerar o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar em pacientes com doença arterial coronariana, homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 60, pessoas com familiares que tenham doença cardiovascular prematura, fatal ou não, pessoas que tenham xantomas tendíneos, pessoas com LDL severamente aumentado e parentes de primeiro grau com pacientes com hipercolesterolemia familiar. É indicado que sejam usados critérios clínicos e, quando disponível, uso também de análise de DNA. Uma vez o caso index diagnosticado, é recomendado que se faça o rastreamento familiar em cascata.
Lembrando que as metas são semelhantes aos pacientes que não têm esse diagnóstico. Os que estão classificados em muito alto risco, a gente tem que atingir pelo menos 50% de redução de LDL e reduzir o LDL para abaixo de 55. Se não for atingida a meta só com a estatina, pode ser usada as associações. Tratamento com estatinas é recomendado para idosos. Agora, falando de idosos, tratamento é recomendado com pacientes com doença aterosclerótica cardiovascular, da mesma maneira que é recomendada para pacientes jovens. Na prevenção primária, para pacientes com 75 anos ou mesmo, ela deve ser feita de acordo com a estratificação de risco, e para aqueles que tenham mais de 75 anos, deve ser considerada somente naqueles que tenham alto ou muito alto risco. Para pacientes que tenham comprometimento renal ou potencial de alguma interação medicamentosa e que sejam idosos, é recomendado que a estatina seja iniciada em doses baixas e depois titulado até atingir a meta de LDL. Esse último item mudou também o nível de recomendação, subiu de 2 para 1. Em pacientes diabéticos tipo 2 de muito alto risco, a redução de LDL deve ser semelhante àqueles demais, 50% da linha de base, e a meta de LDL é abaixo de 55. Pacientes de alto risco e com diabetes tipo 2 deve ser mínimo de 50% da linha de base e a meta de LDL é abaixo de 70. As estatinas também são recomendadas em pacientes com diabetes tipo 1, que estão classificados como alto ou muito alto risco. A gente tem indicação de intensificar a estatina antes de iniciar a terapia combinada. Se a meta não for atingida, associar a ezetimiba. Lembrando que a terapia com estatina não é recomendada para mulheres em idade fértil com diabetes que considerem engravidar ou que não estejam usando o método contraceptivo adequado. E que a terapia com estatina deve ser considerada em diabéticos tipo 1 e 2 com 30 anos, ou com 30 anos ou menos, e com evidência de lesão em órgão-alvo, ou LDL maior que 190, se a gravidez não estiver sendo planejada. Outra população abordada na diretriz são os pacientes com síndrome coronariana aguda. Em todos os pacientes com síndrome coronariana aguda que não têm contraindicação ou intolerância, é recomendado iniciar ou continuar estatina em alta dose o mais cedo possível, independente do valor de LDL. Os níveis de lípides devem ser reavaliados em 4 a 6 semanas após a síndrome coronariana aguda para determinar se a meta foi alcançada, que é abaixo de 50% e abaixo de 55%. E aí, nesse momento, que a gente avalia questões de segurança e adapta o tratamento com a estatina. Se a meta de LDL nessa ocasião não for atingida com a dose máxima tolerada de estatina, a combinação com ezetimiba é recomendada. Se a meta não for atingida após 4 a 6 semanas, com dose máxima de estatina e ezetimiba, é recomendado associar um inibidor de PCSK9, e esse também mudou o nível de recomendação, ele deu um upgrade aí de classe. Em pacientes com intolerância confirmada à estatina ou com alguma outra indicação, pode fazer o tratamento só com ezetimiba. E em pacientes selecionados que não tenham... não estejam na meta, apesar da dose máxima de estatina e ezetimiba, a gente pode associar os inibidores de PCSK9. Então, outras populações que foram abordadas foram as mulheres, que a gente já falou aí sobre o desejo de engravidar. Pacientes que tenham tido algum evento isquêmico cerebral, é recomendado o tratamento intensivo para reduzir o LDL. E nos pacientes com IC, doença valvar, não tem nenhuma recomendação formal. E para pacientes com doença renal, como a gente viu lá na frente, eles são classificados. A doença renal é um fator que ajuda na nossa classificação em alto e muito alto risco. Para finalizar, então, antes da discussão, as principais mensagens dessa diretriz, as que constam nessa figura. Essa figura é a figura-chave do guideline. Ela mostra, então, quais são as nossas metas de LDL, de acordo com a classificação de risco e quem se encaixa em cada classificação de risco. O principal dessa diretriz é que nos pacientes de muito alto risco a gente tem que ser cada vez mais ambiciosos em relação à meta de LDL. Passando só para dar um resumo sobre o algoritmo de redução farmacológica do LDL para fechar. Então, a gente calcula o risco, tem que ter o cálculo do LDL de base.
Em alguns pacientes selecionados, que são aqueles de baixo e moderado risco, a gente pode avaliar os modificadores de risco, como lipoproteína A, ApoB, e pode usar a imagem para reclassificar o risco, principalmente ultrassonografia de carótidas e score de cálcio através da angio-TC. Dando seguimento, se o paciente tem não tem indicação a terapia medicamentosa, reforçar aquelas mudanças do estilo de vida. Para os pacientes que têm indicação, além da mudança de estilo de vida, a gente começa a terapia. A terapia é baseada na meta de LDL a ser atingida. A gente sempre começa com estatina, vamos definir a potência da estatina de acordo com a meta que a gente quer atingir. A gente usa, então, na dose máxima necessária para atingir essa meta. A meta estando atingida, a gente faz o follow-up pelo menos anual, em alguns pacientes é feito com um intervalo menor. Quando a meta não for atingida, a gente adiciona ezetimiba, atingiu a meta, follow-up anual. Se a ezetimiba não for suficiente, a meta não for atingida, a gente pode pensar em adicionar um inibidor de PCSK9, principalmente em prevenção secundária de pacientes com risco muito alto, prevenção primária em pacientes com hipercolesterolemia familiar ou outro fator de risco maior que o transforme em risco muito alto. E a gente pode considerar em pacientes na prevenção primária que tenham alto risco e que não tenham hipercolesterolemia familiar. Está aberta a discussão. Vamos lá, doutor Luiz Antônio. Eu quero dizer à nossa querida Ana Amaral, que coordena a nossa unidade de emergência, eu não sei se ela estava aqui no início, quando eu apresentei Luiz, comentando que você, ao término da residência médica, do seu treinamento, já trouxe para o staff da emergência, onde ela atua como médica plantonista. A primeira sessão que ela apresenta como staff do hospital, a despeito de ter apresentado várias sessões como médica residente, e essa apresentação que agora sim eu cumprimento magistral, abrangendo amplamente a diretriz e dando margem nesses 40 minutos que temos para discussão de passearmos por todas as nuances dessa importantíssima diretriz que seguramente impactará na nossa prática clínica e nos nossos pacientes, alvo de toda a nossa atenção. Eu começo com os nossos debatedores, depois dos debatedores eu passo a palavra para São Paulo, para que a gente possa discorrer, se não em todos esses tópicos, mas tentando abranger o máximo possível nas nossas discussões. Eu peço mais uma salva de palmas para a doutora Luísa. Em ordem alfabética, doutor Marcelo Assad está com a palavra. Bem, eu acho que agradecer e parabenizar a Luísa, eu acho que ela teve uma capacidade de síntese absurda e uma apresentação muito boa. Quem não leu a diretriz agora já resumiu perfeitamente. Eu acho que essa diretriz, eu acho que a maior mensagem dela e que nos deu muita alegria, que ela referendou exatamente, praticamente tudo que a diretriz brasileira em 2017 fez, e nós apanhamos muito quando lançamos essa diretriz, porque era muito audaciosa, que a gente estava à frente dos outros, ninguém tinha colocado as metas que nós colocamos, os estratificadores de risco tinham sido incorporados, e aí veio depois a canadense, agora a europeia, ratificando exatamente o que nós fizemos. Eu acho que essa diretriz coloca pontos muito interessantes, que merecem discussões. Eu sempre digo que guideline, isso aí eu escutei do Álvaro Aveson há alguns anos e sigo plenamente, quer dizer, é uma bússola, não é uma algema. A gente tem que pegar essa informação e trazer para o nosso paciente do dia a dia. E cada vez mais eu valorizo também as classes e os níveis de evidência. Eu acho que a gente tem que se prender muito no nível de evidência 1 e no 3. Eles que vão direcionar o nosso dia a dia de uma forma muito clara. E o nível 2, a gente tem que personalizar em relação ao tratamento. Respondendo, você quer que eu comece pelas perguntas ou só isso? Pode escolher um tópico ou pode discorrer sobre... Bem, eu posso escolher, então, acho que o item 2 é um aspecto muito interessante, o uso dos inibidores de PCSK9. Começa que é uma mudança de classe, uma classe que a gente não tem muita ainda mão em relação à prática, uma mudança de conceito, é um biológico que entrou na cardiologia com uma expectativa muito grande, e o grande limitante que a gente tinha e ainda tem é a questão do preço.
levando em consideração que é uma droga, na maioria das vezes, que vai ser incorporado ao armamentário terapêutico, é uma droga que custa caro, mas custa bem menos que já custou. As pessoas talvez não saibam, quando iniciou era em torno de R$2.000 o tratamento mês, hoje está em torno de R$800 a R$1.000. E só uma correção, Luiz, na tua apresentação você falou que era semanal ou mensal, é a cada 14 dias ou mensal. E essas drogas ganharam muito corpo. Ganharam corpo por quê? Porque as informações que a gente tem dos novos estudos é que, a despeito do alcance de metas pré-estabelecidas, uma população ainda não conseguiu alcançar uma meta mais baixa e, apesar disso tudo, eles mantinham eventos. E aí os dois estudos que vieram, o primeiro Fourier, que foi antes da apresentação das diretrizes, que é o mais antigo, já mostrava um benefício na população de muito alto risco. E depois o Odyssey Outcome, que reafirmou isso, com duas características. Primeiro, LDLs muito baixos. Então, naquele período do estudo, que é um período curto, a gente não tem um follow-up muito longo ainda, a segurança de se manter esse LDL baixo. E quando a gente fala baixo, uma mediana em torno de 30. Então, isso já é uma mudança importante. E a segunda, que quando você coloca esse LDL lá embaixo, nessa população de maior alto risco, o menor número de eventos. Então, a diretriz, o que fez agora? Quando saiu o Odyssey Outcome, ela colocou agora 1A. Na população de muito alto risco. E eu acho que uma outra diferença dessa diretriz, que é muito importante, que na prática clínica a gente já utilizava, é aquele paciente que está na meta e que continua tendo evento. Essa é uma mensagem muito importante, porque tem dois aspectos. O primeiro, do risco residual, que é um grande vilão e a gente ainda não sabe como manejar isso de forma adequada. E a segunda, que talvez a gente esteja satisfeito com um nível de LDL para esse paciente que talvez seja muito. O nível de inflamação, o nível de exposição para ele, talvez tenha outros fatores que agreguem, a lipoproteína A, outros marcadores inflamatórios que contribuam para isso. E aí, nesses pacientes, colocar o LDL mais baixo e o inibidor de PCSK9 vai contribuir para isso. Muito obrigado, Marcelo. Professor Eliane, escolha um tópico para discorrer. Risco. Eu acho que essa diretriz reforça o que nós já tínhamos visto na diretriz americana de 2013, que o tratamento tem que se basear na melhor evidência disponível e baseado no risco. Quanto maior o risco pré-tratamento, melhor o resultado pós-tratamento. Essa diretriz usa um score que eu pessoalmente acho que visualmente é simples de você identificar o paciente, mas não é prático para nós, principalmente porque o Marcelo disse que na nossa diretriz de 2017 brasileira, que nós fomos quase que tivemos uma posição de vanguarda, foi criado um aplicativo. Aplicativo esse que simplifica muito o cálculo do risco e determina, inclusive, metas de tratamento, intensidade de redução de estatina, etc. Então, eu diria que calcular o risco individual para, a partir do risco, definir tratamento, intensidade do tratamento, seria o ponto crucial para que nós possamos lidar com os nossos pacientes no nosso dia a dia. Bom, em relação ao tratamento, duas classes farmacológicas, Marcelo já falou, inibidor de PCSK9, eu não vou repetir. A ezetimiba ganhou também muito corpo, muita força, não só pelos resultados do IMPROVE-IT, cujo grupo tratado alcançou um LDL colesterol de 53, qualquer coisa, não lembro, mas que foi um dos estudos, a exemplo daqueles com inibidor de PCSK9, assim como do CTT, que embasou essas metas tão agressivas, digamos assim, de LDL colesterol. Tem, inclusive, um estudo recente em população em prevenção primária, que foi o Utopia, que mostrou o benefício. E a gente sabe que a redução de LDL colesterol com ezetimiba isoladamente é modesta, mas em associação, muitas vezes o indivíduo alcança a meta. Então, nós tivemos aí um reforço no uso da ezetimiba, assim como do inibidor de PCSK9, e eu destacaria que tudo isso, eu acho, toda essa preocupação do que fazer, como identificar populações de maior risco, como tratar, inclusive mais precocemente, para evitar a exposição no longo prazo aos valores de colesterol elevado, se baseia na importância que a gente tem de reduzir o risco residual, que a despeito de tudo isso permanece elevado.
Isso é tão importante que nós temos duas associações, uma foi criada recentemente, que é a Residual Reduction Risk Initiative, que é uma associação americana criada com o objetivo de reduzir o risco residual. E ela se baseia na avaliação de fatores de risco metabólicos, particularmente triglicéridos elevados, com HDL baixo, e sobre essa dislipidemia heterogênica, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos muito pouco recurso que funcionasse efetivamente na redução de desfecho. Agora a gente já tem, você citou ali o eicosapent etil, que é um ácido graxo altamente purificado, com resultados muito animadores, né? E nós temos novos fármacos, que eu vou deixar um pouquinho para o Sérgio falar, aí, que é o pemofibrato e outros sobre a dislipidemia heterogênica. Então, para encerrar, eu queria dizer que estratificar risco, avaliar o indivíduo em que categoria de risco ele está, identificar qual o seu valor de LDL basal e qual a sua meta, e instituir o tratamento precoce e agressivo, e voltar às metas, que foi o que essa diretriz trouxe de novo, né? Porque nós tínhamos nós não, os americanos tinham abolido as metas, e nós sabiamente mantivemos aqui, e as novas diretrizes voltaram às metas. Muito obrigado, Eliane. A palavra está com o professor Sérgio Kaiser. Bom, em primeiro lugar, parabéns também pela capacidade de síntese que você teve, desse enorme documento. Eu queria abordar alguns aspectos, em primeiro lugar, mais gerais, e chamando a atenção para algo que talvez tenha motivado a Sociedade Europeia de Cardiologia a tornar-se mais rígida na questão da definição de metas, não só pelos estudos que surgiram, como os inibidores de PCSK9, indicando que quanto mais baixo, melhor. Mas reparem, não sei até que ponto isso influenciou, mas aí em 2019 saiu o Eurospar 5, que é o estudo transversal em vários países europeus, em que eles estão avaliando qual é a proporção de pacientes em prevenção secundária que estão com os níveis de pressão controlado, LDL controlado, quem está usando dose adequada de estatina e assim por diante. Então, repare o seguinte, 131, 180 regiões, 27 países, são 8 mil e poucos pacientes, 38% obesos, 59% com obesidade central, só 66% fisicamente ativos com menos de 30 minutos, 42% pressão arterial acima de 140/90, tudo isso prevenção secundária, hein? A medicação, por exemplo, uso de estatina, que maravilha, 80%, mas a grande maioria submedicado, subtratado. Então isso realmente é uma coisa alarmante, em face do que nós conhecemos hoje na prevenção secundária de doença aterosclerótica. Bom, feita essa apreciação mais genérica, eu queria chamar a atenção sobre alguns aspectos. Primeiro, o item 8 ali, tratamento em pessoas idosas. Realmente nós não temos ainda a evidência de que prevenção primária em indivíduos acima de 75 anos funcione, até porque existe o famoso competing risk, Existem outras causas de mortalidade em pacientes idosos e a gente realmente não tem essa certeza. Existe um estudo chamado STARI, que está sendo levado a cabo em pacientes idosos, não temos ainda resultado em prevenção primária. Mas saiu recentemente um estudo, isso eu queria chamar a atenção, acho que é muito importante, a gente tem uma tendência, e eu próprio estava começando a desestatinizar pacientes acima de 75 anos em prevenção primária, e parei. Parei porque saiu um estudo, paciente em uso, tá? Parei porque saiu um estudo agora no European Heart Journal, que até mereceu um editorial do Christopher Cannon, diz, Don't stop the statins. Um risco 26% maior em quem foi desestatinizado, quando já em uso, risco de morte e eventos cardiovasculares. Então, fica aqui a recomendação. A dúvida quanto ao início do tratamento, mas naquele uso de estatina, não vale a pena a gente parar. Tá? Acho que isso é importante. Bom, um aspecto que também me chamou a atenção a recomendação de se dosar ApoB e LPA. Acho que, especialmente naquele paciente com síndrome metabólica, a dosagem do LDL ela não captura todo o potencial heterogênico, isso já foi comentado aqui, acho que vale a pena a gente insistir nisso. A ApoB é um recurso um pouco mais custoso do que o LDL, a maior parte das vezes a gente tem o LDL como um bom apoio para a decisão terapêutica, mas em pacientes
né, com síndrome metabólica, ou fenótipo de síndrome metabólica em diabetes, ou mesmo dislipidemia heterogênica no diabetes, o LDL não captura todo o risco, né, de doença aterosclerótica. Então, a ApoB passa a ser uma dosagem bastante importante. A LPA, essa recomendação da LPA, também é um aspecto inovador, né? A gente tende a esquecer, né? Uma vez na vida dosar LPA, né? E, no entanto, o que me chama a atenção é que os autores da diretriz consideram que o indivíduo passa a estar em risco a partir de 180 miligramas por decilitro. Nós temos aquela ideia que acima de 50 miligramas por decilitro o indivíduo está em risco. Existem estudos sugerindo que, na verdade, quando você corrige, né, para outros fatores de risco, quando você corrige para Kringles e assim por diante, não falei da batata Pringles, falei dos Kringles, do LPA, quando você corrige para número de Kringles na LPA, você tem, a partir de 117 miligramas por decilitro, você teria, sim, um aumento significativo de risco em torno de 14%, e daí para cima o risco vai se elevando muito. Então, isso talvez tenha motivado os autores das diretrizes a considerar esse valor de 180. Eu não sei até que ponto isso é um tanto quanto arriscado. Porque ILPA isolado é uma coisa, agora ILPA no paciente que já tem outros fatores de risco, né? Então, isso talvez seja um dado que possa ser questionado. Você quer falar, Marcelo, sobre isso? E é tão frisado e tão importante para eles a LPA, que eles colocam que o indivíduo que tem LPA acima de 180, ele é equivalente ao paciente com hipercol familiar heterozigótico. Então veja que a abordagem é uma abordagem agressiva, mesmo que ele só tenha LPA como fator de risco. E a gente não tem muito o que fazer ainda em relação à LPA, né? Nós só temos só temos redução, inibidor PCSK que baixa de 20%, 25%, 30%, né? Não é nada. Deixa eu ver se... Bom, o outro aspecto, só para chamar a atenção, para não me estender demais, eu acho que eu não vou falar no penomafibrato, porque eu vou acabar roubando o tempo dos outros. Então, só chamando a atenção para a questão do uso do método de imagem para estratificação de risco, score de cálcio na decisão terapêutica em pacientes a partir de 7,5% de risco em 10 anos passa a ser um método bastante útil, né? Especialmente quando ele é negativo, ele tem um valor preditivo negativo fantástico quando ele é 0. Quando ele é acima de 100, ele tem um valor preditivo crescente, embora sendo positivo não significa que o indivíduo vá fazer eventos, mas a gente tem que estar atento e tratar esse paciente, né? Agora, aqui no Brasil, a gente tem um aspecto muito curioso, né? Os planos de saúde não autorizam o score de cálcio e autorizam a angiotomografia coronariana para estratificação de risco, o que, na minha opinião, é um contrassenso, é um absurdo. Muito obrigado, Sérgio. Eu vou passar a palavra para São Paulo, inicialmente com Baruzzi, mas eu vou chamar a atenção mais uma vez da nossa equipe de residência médica do hospital e, digamos que, tentando sensibilizá-los para alguns aspectos que eu sempre chamo a atenção nas sessões clínicas. O eletrocardiograma adequadamente realizado com os eletrodos exploradores precordiais anatomicamente posicionados. E na prescrição de estatinas, é uma cruzada nossa, até porque simvastatina é a droga que está disponibilizada no SUS, a dose são 40 miligramas. Não prescrevam simvastatina 10 e 20 miligramas. E quando receberem um paciente com 10 miligramas de simvastatina, quadrupliquem a dose. Isso parece uma coisa piegas, primária, absolutamente elementar, mas eletrocardiograma mal realizado e prescrição de estatinas inadequadas, ou sobretudo em dose inadequada, faz parte da realidade vigente no país, não somente no Rio de Janeiro. Então, é uma tentativa de que o Procardíaco, com seus residentes, todos brilhantes, aqui está um exemplo, possam justamente mudar essa realidade. Professor Baruzzi, com a palavra, eu na apresentação de Marcelo e Sérgio, chamei a atenção da titulação como fellows da ESC, mas o professor Antônio Cláudio Amaral Baruzzi também foi condecorado com esse nobre título. Meus parabéns, viu, Baruzzi, por mais essa titulação no seu vastíssimo currículo. Com a palavra.
Muito obrigado pela palavra, parabéns ao Luiz pela discussão. Queria recordar alguns pontos. A cardiovascular continua a primeira causa de morte. Os países não do primeiro mundo, agora os países um pouco mais pobres, doenças que estavam assim, muito tempo, e está levando a educação de saúde. Baruzzi, desculpe interrompê-lo. O som está chegando todo entrecortado. Se tiver alguma coisa que possa melhorar aí essa saída, vai ficar para nós aqui mais audível. Luiz, siga a reunião, eu volto a falar. Vamos tentar então. Então, nesse momento, eu franqueio a palavra assistência para comentários, perguntas. Nem todos os tópicos são sugeridos. Isso aqui não engessa absolutamente nada. Foram abordados. Nós temos ali a intensificação das metas, temos os métodos de imagem, como manejar a intolerância, enfim, fiquem à vontade. O professor Renato Kovac pede a palavra. Não entendi bem se na doença renal crônica você tem que fazer uma correção de dosagem. Eu não sei, não me deu para ver o slide bem e eu gostaria de ouvir isso, se há ou não necessidade de correção de dose de vastatina. Excelente questão. Um dos debatedores pode discorrer. A simvastatina deve ter a sua dose corrigida na doença renal crônica. Diversas outras foram utilizadas, pravastatina, rosuvastatina e atorvastatina. Mas a recomendação da redução da dose... Aliás, a simvastatina não deve ser utilizada na dose de 80 miligramas, mas em nenhuma situação foi proscrita, mas particularmente na doença renal. E cuidado com a interação medicamentosa com outros fármacos que vão pela mesma via metabólica do citocromo P450, como foi citado. Mas, em princípio, a rosuvastatina, que seguramente é de maior impacto em termos de atingimento de metas, em princípio, não precisa de reajuste. Alguma dúvida sobre isso, Marcelo? Eu acho que o aspecto, puxando ainda um pouco o que o professor Renato está falando, é o seguinte: é lembrar que o paciente renal é um dos pacientes que, teoricamente, mais se beneficiam do ponto de vista de tratamento pela tua aterosclerose agressiva e precoce que ele desenvolve. Em relação ao manejo da droga, a grande maioria dos pacientes renais com insuficiência renal até estágio 3, você não precisa corrigir. A simvastatina deve ser evitada nesse contexto. A própria rosuva e a torva, eu diria que seriam boas opções, mas a rosuva talvez um pouco mais. Não só devem ser tratados esses pacientes, como... Tanto faz, qualquer uma das duas, não tem problema. Até uma insuficiência renal nível 3, com clearance entre mais do que 30, você deve fazer. No momento que o paciente cai a função renal ou entra na diálise, aí são outros 500, porque você não tem nenhum estudo que demonstre benefício nessa população. Muito obrigado, Marcelo. César Barroso pediu a palavra, Alfredo Pote, André Volchan, Isaac Reutemann. Primeiro, César, já está com o microfone. Vou tentar ser rápido. Em primeiro lugar, a apresentação da Luísa, que foi espetacular, e o nome dela também é muito bonito, tanto quanto uma região das Montanhas Rochosas no Canadá, chamada Lake Louise, que é um espetáculo. Viu? Bom, olha, eu queria fazer algumas perguntas, e não comentários, para quem que se acha em condições de responder. A primeira é a seguinte: há muito tempo atrás, antes do aparecimento das novas estatinas de rosuva para cá, eu usava muito a pravastatina, sobretudo nos doentes que exibiam muita mialgia com outras estatinas da época. E a pravastatina era a melhor em termos desse efeito colateral. Aí, de repente, ela sumiu do mercado aqui brasileiro. O nome de marca era o Pravacol, se não me engano. Aconteceu alguma coisa ou foi só uma guerra industrial? Primeira pergunta. Segunda pergunta é o seguinte: a gente deve ter muita cautela com as novidades de uma maneira geral, em todos os ramos do conhecimento humano e, sobretudo, na medicina. E eu me lembro muito que a ezetimiba já teve um auge muito grande, tanto que a indústria associou a ezetimiba a estatinas, o mais famoso era o Vitorin. Depois, quer dizer, elevaram aos píncaros
depois mataram a ezetimiba e enterraram, e agora estão ressuscitando ela novamente. Então, em vista desse vai e vem, eu acho que a gente tem muita cautela, sobretudo em relação ao PCSK9, o que me assusta muito, o que há de efetivo nas indicações, o que há de efetivo nos para-efeitos e nos riscos, e o que há de efetivo na briga da indústria. E finalmente, uma última pergunta é a seguinte. Estou acabando. É o meu exemplo. Eu sou um cara de altíssimo risco, porque eu sou diabético há 40 e poucos anos, insulino dependente, tenho doença arterial coronária grave, com revascularização cirúrgica e depois percutânea, e eu estou mantendo meu LDL em 40 há muitos meses, com 40 miligramas de atorvastatina só. Então eu fico muito assustado quando alguém me diz o seguinte: se você sentir alguma coisa, apesar de estar na meta, passe a olhar para o PCSK9. Eu queria saber o que vocês acham disso. Eu acho o seguinte, em relação ao ezetimiba, o ezetimiba nunca morreu, tá? Assim, não, na realidade o ezetimiba é uma droga que desde que foi feita, a potência da redução do LDL é inquestionável. O grande questionamento que se tinha é que você não tinha nenhum estudo de desfecho duro que mostrasse benefício da sua utilização. E aí foi feito o Improve-It que demonstrou isso. Em relação à associação, esse ano, mais 2 ou 3 laboratórios estão associando a ezetimiba com a rosuvastatina, já num outro comprimido. Quem faz e quem utiliza, trata esses pacientes, e a gente tem um ambulatório com mais de 1.200 pacientes no NC, eu posso te garantir que o ezetimiba é um armamentário terapêutico fundamental para se alcançar a meta. Não, nada comprovado. Nenhuma efeito colateral ao ezetimiba foi comprovado do ponto de vista. E pelo contrário, até a esteatose hepática, que era um problema, hoje é droga para tratamento de esteatose hepática. Em relação ao custo, ficou muito mais barato. Quando a gente só tinha o Zetia, o Ezetrol, era em torno de R$80, R$90. Hoje, os similares e genéricos estão em torno de R$38, R$40. Então, o armamentário terapêutico que deve ser utilizado. Outros inscritos. Em relação ao inibidor de PCSK9, para efeito, é só injeção na reação local. A grande preocupação que a gente tem é com níveis muito baixos de LDL do ponto de vista de cognição. A gente tem um follow-up ainda curto, mas o Eberhaus foi um estudo definido do próprio Fourier, não demonstrou nenhum malefício nesse sentido. Mas é uma droga para ser usada no resgate da tentativa de alcançar uma redução maior. Alfredo, André, Isaac, Roberto Gamassi. Bem, inicialmente, parabéns à apresentação. Me preocupa muito a questão dos pacientes de baixo risco e a redução do corte do LDL colesterol para o uso de medicamentos. Isso porque, com essa recomendação, se amplia tremendamente a prescrição de estatinas na população como um todo. E aí vai a grande questionamento que eu realizo, que é o seguinte: em nenhum momento, claro que aqui nas diretrizes está escrito a mudança de hábito, etc., não foi frisado que no baixo risco a questão da mudança do estilo de vida, emagrecimento, redução da dieta, do conteúdo de gorduras saturadas, atividade física, em momento nenhum foi frisado essa questão. Coloca-se uma meta e, vamos dizer, não se diz, por exemplo, um tempo razoável de observação para que essas metas sejam cumpridas. Significa que alguns podem entender que o número prevalece sobre o paciente que a gente está vendo na frente, que às vezes é um obeso, jovem, com colesterol
LDL de 120, mas é obeso, não faz atividade física, não faz dieta nenhuma, não faz exercício. Só para nós agilizarmos, eu vou tomar a palavra dos debatedores, mas caracterizar que o paciente de baixo risco, pelo score de risco, tem chance de eventos menor do que 1% em 10 anos. Portanto, a Luíse não pôde se deter, mas naquele cartão, naquele chart, se coloca claramente que o MEV, modificação do estilo de vida, é o elemento prioritário para que o paciente alcance a meta de 116 miligramas por decilitro. A intervenção é sobre estilo de vida. Agora, é óbvio que isso pode ser visto e enviesado por uma prática clínica inapropriada, prescritora, como aliás temos sendo chamados em todos os congressos, prescritor. Limitar um médico a uma definição prescritor, quer dizer o seguinte, todo congresso que eu tenho um crachá escrito prescritor, eu ocluo essa expressão, porque eu absolutamente não a tolero. Então, eu acho que a justificativa já está lançada e a sua visão, Alfredo, é a nossa. André. Bom, parabéns, Luiz, parabéns, debatedores, obrigado. Eu quero aqui fazer colocações muito objetivas. A gente já na SBC migrou lá atrás para as metas. É lógico que o Fourier ele trouxe algum embasamento para que a gente passasse a entender isso de uma forma mais clara. Mas eu quero saber se o que a gente tem hoje de evidência do ponto de vista de trabalhar por metas, ele consegue ser mais forte do que historicamente nós temos de evidência porque, só para lembrar, todo mundo tratou colesterol aqui assim, olha, se está acima de 130 tem que tratar. A história das metas, ela começa de um período muito recente para cá. Como já foi falado aqui, o Guideline americano de 2013 voltou a derrubar a questão das metas justamente porque está muito mais próximo da nossa prática assistencial. A pergunta é, estamos realmente robustos do ponto de vista, comparando com o que a gente teve historicamente, para poder estar trabalhando com metas tão arrojadas, considerando que o colesterol LDL médio na população é 120. 120 é o colesterol LDL médio, o que significa dizer que dentro desse modelo, dificilmente nós teríamos pacientes sem estatina, considerando que abrimos também um espaço para que ultrassom de carótida, proteína C reativa titulada, apolipo, hipercolesterolemia familiar, todas essas levassem do baixo para o intermediário e do intermediário para o alto. Aonde é que está o nosso corte do overtreatment? Posso falar? Bom, eu começo lembrando que 120 miligramas por decilitro de LDL não é o valor normal de LDL. Quando nossos ancestrais eram coletores, caçadores, o LDL médio era de 40 miligramas por decilitro. Crianças têm um LDL muito mais baixo. O nosso LDL vai aumentando ao longo do tempo, mas isso ligado a uma série de fatores, também ligados a hábitos de vida, alimentação e assim por diante. Então, 120 miligramas não é normal. Na verdade, nós nos acostumamos com esses valores em função, não é, dos dados dos estudos americanos e tal, mas isso não é normal. Eu acho que nós temos evidência... Tá, médio. Não, mas eu estou aproveitando. Mas eu estou até aproveitando para lembrar isso, André. Mas eu acho que nós temos evidências bastante robustas hoje de que realmente, quanto mais baixo o LDL, melhor. Não é? Então, eu tenho a impressão que os próprios americanos eles vão acabar realmente retornando à questão das metas. Uma redução de 50% apenas do LDL já não foi considerada suficiente pela diretriz europeia e eles querem também a meta. Eu acho que isso é uma tendência, sabe? Muito obrigado. Isaac Reutemann. Depois Roberto Gamasco, vou passar a palavra para São Paulo, porque nós temos hoje um encerramento especial. Quero que as pessoas permaneçam no auditório até o finzinho, 1h30 em ponto. Reutemann. Rapidamente, eu queria entender, que eu não consigo entender, por que você tem que usar
a estatina junto com o PCSK9, ele não funcionaria sozinho? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria colocar é que a minha prática de consultório, que é razoavelmente grande, as estatinas funcionam muito bem. E os doentes baixam muito também. Então não me preocupa muito, quer dizer, os níveis, essa coisa de baixar o nível demais para 50, para 70, eu acho que não teria um exagero aí. Eu acho que, obviamente, você segue as metas, obviamente você dá as drogas, você escalona as drogas, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nisso aí. Esse comentário eu também vou me permitir, só pelo avançar da hora, dizer o seguinte: eu repito isso incansavelmente. Uma diretriz nacional, uma diretriz internacional, nos serve sempre como um norte, mas não podem engessar a prática clínica. Ou seja, se eu consigo atingir algo próximo à meta e consigo ter contexto clínico sem desfechos e o paciente com uma excelente condição de vida e funcional, nós temos que perfeitamente refletir sobre isso. Essas são análises feitas para grandes populações e, sobretudo, embasadas por ensaios clínicos que foram desenhados para este fim. Volto a dizer, em qualquer diretriz nós temos que nos nortear, mas isso não pode engessar a prática clínica. Roberto Gamaschi, para passarmos para São Paulo. Tomara, Baruzzi, que a gente já consiga ter aí o som mais audível. Parabéns, Aloysio. Se fazer dois comentários interessantes, assim, rápido, porque uma coisa eu até comentei com o Luiz ontem. Eu ontem vejo um paciente com 711 de triglicerídeos. Comento com o Luiz Antônio. Aí vejo na diretriz, a diretriz não fala sobre fibrato. Ela vai, mesmo acima de 500, fala estatina, não fala. Eu olhei ontem, classe 1 é estatina, e se estatina não fizer efeito, começar ômega 3, né, que foi até nesses últimos trabalhos de respaldo. Roberto, eu também vou suprimir. Terminar. Não, mas os fibratos são citados de maneira bastante clara. Pois é, mas na diretriz, no nível de evidência, mas ele não coloca fibrato. Isso eu olhei ontem. Eu estou com a diretriz aqui. Não, ele não fala em tudo bem. A Luísa apresentou, só, Roberto. A Luísa apresentou. Tá bom. E só outro detalhe. Eu acho que essa questão até que o Sérgio colocou em relação à prevenção primária no idosos, eu acho muito perigoso, porque não tem nenhuma evidência colocada para que a prevenção primária para idosos de baixo ou moderado risco tenha uma eficácia estabelecida. Obrigado, Roberto. Foi um comentário perfeitamente pertinente, faz parte da experiência clínica e da vivência clínica do Roberto. Baruzzi, você quer fazer algum comentário caso o som chegue aqui? Fique à vontade. Perfeito. Melhorou o som, Luiz? Agora está muito bom. Muito obrigado. Há 5 anos, eu perdi um irmão gêmeo aos 55 anos de idade, e na classificação de risco atual, ele é um baixo risco, seria um baixo risco. Oclusão de terço proximal da DA, choque cardiogênico veio a óbito. Era um sujeito do meu tipo, talvez um pouco obeso, uma obesidade grau 1, talvez, mas normotenso, não fumava, não tinha diabetes, um colesterol, como o doutor André falou, na média dele era 130, e está lá uma morte súbita agora para a família, vamos dizer assim, sofrer as consequências dessa doença que é silenciosa, né? Eu acho que as metas têm que ser seguidas, sim. Eu acho que a cada década elas estão cada vez mais baixas. Na minha residência, um LDL 160 era ótimo, hoje eu estou falando de 100, 115, está correto. Mas não adianta baixar o LDL se não praticamos esporte, se não paramos de fumar, etc, etc. Mas só para lembrar, existem indivíduos, de exemplos não nos faltam, como até na minha família, aquele sujeito que você não acredita que vai ter uma morte súbita amanhã, e se apresenta como um caso trágico. Alguém tem ou vislumbra como identificar pacientes de baixo risco, mas que, na verdade, pode ter morte súbita amanhã? O que fazer? Nós tivemos na última sexta-feira aqui no hospital uma magnífica reunião que trouxe ao hospital 4 pacientes transplantados do coração numa casuística de 17 pacientes que o hospital possui ao longo dos últimos 7 anos. Professor Antônio Jasbi.
E essa reunião produziu uma grande repercussão, até porque as mídias digitais e eletrônicas estão absolutamente abertas. E tivemos hoje essa visita surpresa, não do Dr. Walter Arante Labanca, que é um habitué nas nossas sessões clínicas, mas do professor Antônio Jasbic e, sobretudo, da Eliene. A Eliene também é uma paciente transplantada do coração. E, caprichosamente, veja o que é o destino. Os 4 transplantados na última sexta-feira usavam blusas verdes. E essa blusa verde tinha uma inscrição comentando o fato de ser um transplantado de coração. Todos foram do Hospital Procardíaco. E o professor Antônio de Pádua Jasbic operou a Eliene no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, onde ele também dirigiu, como dirigiu o meu hospital de formação médica, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. As pessoas me associam ao UERJ, mas eu migrei. Eu troquei, digamos assim, o Botafogo pelo Fluminense. Então, eu migrei. Duas grandes. As outras 2 agremiações eu não cito nunca. Botafogo ainda cito, porque meu saudoso pai tinha tudo para ser Botafogo. Meu irmão do meio, Botafogo. Tem um grande carinho, mas migrei Botafogo para o tricolor. Aliás, hoje, Grêmio e Flamengo, todo mundo com a camisa tricolor, por favor, vamos torcer em prol do tricolor. Ele realizou esse transplante e ele veio aqui para celebrar conosco esta vitória, não somente da medicina, não somente da ciência, mas de ações humanitárias. E eu sempre falo isso para os nossos residentes. A medicina não é uma ciência, está muito longe de sê-lo. A medicina é uma prática assistencial humanitária, alicerçada por princípios científicos. A fisiologia, a farmacologia, a bioquímica, a anatomia, a histologia, genética, a biologia molecular. Mas a prática assistencial é humanitária. Antes de tudo, temos que nos doar aos nossos pacientes. De maneira que eu queria, neste momento de encerramento, agradecendo a interação com São Paulo, Hospital Samaritano Paulista, nosso co-irmão, Antônio Cláudio do Amaral Baruzzi e seus residentes, ele, meu irmão e os demais poderiam ser meus filhos, aos nossos magníficos debatedores, Marcelo Assad, Maria Eliane Magalhães, Sérgio Kaiser, grandes mestres que nos ensinaram muito, Luiz, que eu já me debulhei em cumprimentos e, sobretudo, em agradecimentos, e dizer a todos vocês que eu, particularmente, me sinto muito feliz nesse encerramento de sessão. Nós não temos como, viu, Walter, franquear a palavra. Nós queremos apenas homenageá-los. 2 grandes cirurgiões e uma figura admirável, linda, que esteve aqui conosco, enaltecendo a nossa sessão. Uma salva de palmas aos nossos convidados. E está encerrada a sessão clínica geral no horário. 17 horas. Você é uma pessoa...